Antes de começar o vídeo, eu tenho algo especial só para você. Vem descobrir amor. Clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário e veja o meu outro lado, aquele que eu não posso mostrar aqui. Meu nome é Sofia e tenho 64 anos. Moro em uma casa de pedra perto das falésias da Costa Vicentina em Portugal, cercada pelo som incessante das ondas batendo nas rochas. Aqui passei os últimos 12 anos desde que meu marido faleceu. Este lugar é meu refúgio, um cantinho onde o tempo parece parar. Meus dias são tranquilos. Cuido do meu pequeno jardim com flores silvestres. Ao pão fresco pela manhã e à noite leio livros ao lado da lareira. Sempre pensei que essa solidão escolhida fosse suficiente, até que um dia algo inesperado quebrou minha rotina. Uma mensagem surpresa era do meu sobrinho Tego, filho da minha irmã mais velha, Clara. Tiago tem 28 anos e vive em Lisboa, uma cidade cheia de movimento e barulho. Ele é um jovem bem-sucedido, cheio de energia, e sempre o achei encantador, embora um pouco inquieto. No entanto, desta vez sua mensagem tinha um tom diferente, mais profundo. Tia Sofia, dizia a mensagem, posso ficar com você neste fim de semana? Preciso de uma mudança de ares. Fiquei surpresa. Tiago sempre foi o tipo de pessoa que era a alma das festas, alguém que parecia amar a vida na cidade grande. Minha casa, tão tranquila e isolada, nunca me pareceu um lugar que ele escolheria, mas eu não poderia dizer não. Claro, Tego, esta casa sempre será o seu lar, respondi. Rapidamente desliguei o telefone, sentindo uma mistura de curiosidade e antecipação. O que poderia estar acontecendo para ele buscar refúgio aqui? Nos dias antes de sua chegada estive ocupada preparando tudo. Limpei o quarto de hóspedes, abri as janelas para deixar entrar a brisa do mar e coloquei um R de flores recém-colhidas na mesinha de cabeceira. Queria que ele se sentisse embora não pudesse evitar me perguntar por que ele tinha escolhido Nassef Pou antes do pôr do sol. Ouvi o som de um carro entrando na estrada de terra. Meu coração deu um pequeno salto. Ajustei meu vestido de linho azul que caía suavemente sobre meu corpo e caminhei até a porta. Quando abri, lá estava Tiago, alto, com o cabelo castanho bagunçado pelo vento e um sorriso que sempre iluminava qualquer lugar. Vestia uma camiseta branca justa que destacava seu físico atlético e de urros. No entanto, seu olhar tinha algo diferente, um traço de cansaço que ele conseguia esconder. Tia Sofia, que bom te ver, disse enquanto me abraçava com força. Tego, sempre é um prazer te receber, respondi, embora não pudesse evitar notar o quanto ele tinha mudado desde a última vez que o vi naquela noite enquanto jantamos. Tiago estava mais reservado do que eu esperava, apesar de tentar fazer algumas piadas. Havia algo em seu olhar que o traía. Está tudo bem? Perguntei enquanto servia um pouco mais de vinho na sua taça. Tiago levantou os olhos e por um momento pareceu querer dizer algo, mas depois balançou a cabeça. Só precisava de um pouco de paz. Tia, Lisboa pode ser cansativa. Decidi não insistir. Se ele quisesse compartilhar algo, faria isso no momento certo, mas enquanto eu colhia os pratos e o via sentado à mesa com a cabeça apoiada em uma das mãos, não podia deixar de sentir uma mistura de preocupação e curiosidade. Na seguinte, sol entrava peda sal quando Meev vestia um vestido L de algodão branco e SAS. Deu do café passado. Pr. Tego já estava acordado, sentado no sofá com um livro nas mãos. Era um daqueles que sempre ficava na mesa de centro, mas vê-lo lendo me surpreendeu. Não sabia que você gostava de poesia, comentei enquanto servia uma xícara de café para ele. Ele deu um leve sorriso. Talvez eu esteja descobrindo coisas novas sobre mim mesmo, respondeu com um tom que parecia esconder algo mais. À tarde decidimos caminhar pelas falésias. Enquanto andávamos, o vento bagunçava meus cabelos e os dele. Ele contou histórias sobre o trabalho, os amigos e a vida na cidade, mas havia algo no tom dele, uma espécie de melancolia que eu não conseguia ignorar. Em certo momento ele parou e me olhou fixamente. Tia, às vezes sinto que não estou vivendo a vida que quero, disse finalmente. Suas palavras me pegaram de surpresa. Tego sempre pareceu alguém confiante que sabia exatamente o que queria. Às vezes precisamos nos afastar para encontrar o que realmente importa, respondi tentando consolá-lo. Naquela noite, depois do jantar, acomodei-o no sofá com uma manta leve sobre as pernas. Tiago sentou-se ao meu lado, mais perto do que de costume. Por um momento nossos olhares se cruzaram e senti algo diferente, uma centelha que não ignorar. Obrigado por me deixar ficar, tia, disse ele com uma voz suave, quase um sussurro. Este lugar me faz sentir em paz. Você será sempre bem-vindo aqui, Tego, respondi, embora meu coração estivesse batendo mais rápido que o normal. Havia algo no seu olhar, na forma como seus olhos buscavam os meus, que despertava em mim emoções que não sentia há muito tempo. O fim de semana começou com uma rotina aparentemente tranquila. Tiago parecia se adaptar ao ambiente sereno da minha casa, embora houvesse algo na sua maneira de andar, nos seus silêncios, que me fazia pensar que algo
mais estava acontecendo. Talvez ele só precisasse de tempo para se abrir. Naquela manhã decidi preparar um café da manhã especial. Vesti um vestido longo de algodão amarelo com pequenos detalhes bordados, uma peça que sempre me fazia sentir confortável e um pouco vaidosa. Estava descalça, sentindo o chão frio de madeira enquanto batia ovos e preparava torradas. O aroma do café recém-passado preenchia a cozinha quando Tiago entrou. Bom dia, tia Sofia, disse ele com um sorriso ainda sonolento. Bom dia, Tiago, espero que esteja com fome. Ele se sentou à mesa me observando em silêncio. Enquanto eu terminava de servir os pratos, senti seu olhar fixo em mim, o que me deixou levemente nervosa porque agora eu reparava tanto nesses detalhes. Você nunca deixa de me surpreender, comentou finalmente. Parece que tudo o que você toca ganha um toque especial. Corei um pouco e tentei minimizar com uma risada leve, mas suas palavras ditas com tanta sinceridade continuaram ecoando na minha mente. Após o café da manhã decidimos sair para o jardim. Tiago me ajudou a mover alguns vasos grandes que eu queria recolocar há tempos. Enquanto trabalhávamos, percebi que sua presença trazia uma energia renovada à casa. Seu riso, seus comentários espirituosos, até a maneira como ele arregaçava as mangas da camisa para carregar os vasos faziam tudo para ser mais leve. Você tem bom gosto para as plantas, disse ele admirando minhas roseiras em plena floração. Aqui eu encontro paz, respondi. É um lugar onde posso ser eu mesma sem pressa ou distrações. Tego me olhou com uma intensidade que me fez desviar o olhar. Senti que suas palavras não eram apenas sobre o jardim, mas sobre algo mais profundo. Você é uma mulher incrível, tia Sofia disse. Finalmente, às vezes penso que o mundo não valoriza o suficiente pessoas como você. Quis responder, mas um nó na garganta me impediu. O que estava acontecendo? Porque eu senti essa mistura de nervosismo e emoção toda vez que estávamos juntos naquela tarde. O calor era sufocante, então decidimos descansar na sala de estar. Tego estava sentado no sofá e eu me acomodei em uma poltrona próxima. Vestia um vestido leve de linho branco que deixava meus braços e parte das pernas à mostra. Senti a brisa do ventilador acariciar minha pele, mas o ambiente continuava pesado. Se importa se eu colocar uma música? Perguntou Tego levantando-se para pegar o celular. Claro, fique à vontade, respondi com um sorriso. Ele colocou uma lista de músicas suaves, melodias que preencheram a casa com uma atmosfera calorosa e relaxante. Tiago voltou para o sofá, mas desta vez sentou-se mais perto de mim. Tia, disse em um tom baixo, quase um sussurro, aqui parece outro mundo, tudo é tão genuíno. Levantei o olhar e encontrei seus olhos fixos nos meus. Naquele momento senti como se o tempo tivesse parado. Sua mão, que estava sobre o sofá, moveu-se ligeiramente, roçando na minha. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas carregado de significado. Obrigado por me deixar ficar, acrescentou com um sorriso caloroso. Quis dizer algo, mas as palavras não saíram. Apenas consegui devolver o sorriso, embora meu coração estivesse acelerado. Mais tarde, depois do jantar, decidi tomar um banho relaxante antes de dormir. Enchi a banheira com água morna e adicionei algumas gotas de óleo essencial de lavanda. Enquanto me submergia na água, senti como a tensão do dia se dissolvia, mas meus pensamentos não me davam paz porque Tego estava realmente aqui, porque cada gesto dele parecia ter um peso especial. Fechei os olhos deixando que a água acalmasse minhas inquietações, embora soubesse que as respostas não viriam tão facilmente. Naquela noite, enquanto escovava os cabelos em frente ao espelho, ouvi uma leve batida na porta. Tia Sofia. Era a voz de Tiago. Sim, respondi, sentindo meu peito se apertar. De repente, posso falar com você um momento? Abri a porta levemente, ainda com meu hobby de algodão sobre os ombros. Tego estava ali com uma expressão séria e um leve traço de hesitação no olhar. Queria dizer que obrigado por tudo, de verdade. Este lugar é exatamente o que eu precisava. Você não precisa me agradecer, Tiago, respondi com um sorriso calmo. Você sempre será bem-vindo aqui. Ele sentiu, mas não se moveu por alguns segundos. Ficamos em silêncio até que finalmente ele se virou e voltou para o quarto. Fechei a porta apoiando-se contra ela enquanto minha mente girava sem controle. Havia algo no ar, algo que eu não podia ignorar por mais tempo. Na manhã seguinte decidi sair cedo para o mercado local. Vesti um vestido vermelho solto e sandálias confortáveis. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos do mercado, sentia que precisava desse tempo sozinha para organizar meus pensamentos. Quando voltei para casa, encontrei Tiago no jardim regando as plantas. Ao me ver, ele largou a mangueira e se aproximou com um sorriso. Esse vestido ficou muito bem em você, tia Sofia, comentou, tentando minimizar o comentário, mas suas palavras ficaram pairando no ar durante o resto do dia. Não pude evitar notar como seus olhares pareciam mais longos, mais intensos. Algo estava mudando entre nós, embora nenhum dos dois parecesse
estivesse pronto. Para admitir o ambiente na casa havia mudado, não conseguia explicar completamente, mas algo entre Tiago e eu havia evoluído à tranquilidade habitual do meu lar agora parecia carregada de uma energia diferente, uma sensação que eu não podia ignorar e por mais que tentasse me convencer de que era apenas minha imaginação, os pequenos momentos entre nós diziam o contrário. Naquela tarde, enquanto preparava o almoço, Tiago entrou na cozinha descalço, vestindo uma camiseta preta ajustada e bermuda de linho bege. Trazia nas mãos um punhado de limões recém-colhidos do limoeiro do jardim. A luz do que entrava pela janela iluminava sua figura, destacando a confiança em sua postura. Trouxe isso para você, tia, disse ele com um sorriso caloroso, colocando os limões sobre a bancada. Obrigada, Tiago, respondi, tentando manter o tom neutro enquanto me concentrava em cortar os legumes. Ele se apoiou na mesa, cruzando os braços e me observou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Finalmente, mente quebrou o silêncio. Sempre me impressionou o quão tranquila você é, disse, inclinando-se levemente em minha direção. Parece que nada consegue te abalar. Senti um leve calor subir a bochecha. Sua proximidade me deixava nervosa, embora eu tentasse disfarçar. A prática leva à perfeição, respondi com um sorriso leve, sem olhar diretamente para ele. Quando me virei para pegar um prato, nossas mãos se tocaram. Foi um contato breve, mas suficiente para que ambos ficássemos imóveis por um segundo. Seus olhos buscaram os meus e neles vi algo que não esperava, uma mistura de curiosidade, desejo e uma ternura que me desarmou. Desculpa, disse ele em um sussurro, embora não parecesse realmente arrependido. Não respondi, em vez disso a me concentrar na comida. Embora minhas mãos tremessem levemente depois do almoço, decidi me refugiar no jardim para tentar organizar meus pensamentos. Vesti um vestido branco leve e coloquei um chapéu de palha para me proteger do sol. Sentei-me sob a grande oliveira com um livro nas mãos, mas não conseguia me concentrar. Tiago apareceu pouco depois, segurando uma garrafa de água em uma mão e uma toalha pendurada no ombro. Parecia que ele tinha acabado de terminar seus exercícios e sua camiseta estava colada ao corpo pelo suor e seu cabelo bagunçado caía sobre a testa. Atrapalho se ficar aqui com você? Perguntou com um sorriso brincalhão. Claro que não, este jardim é nosso, respondi, tentando soar indiferente. Ele se sentou ao meu lado, deixando pouco espaço entre nós. Eu podia sentir o calor do corpo dele através da leve brisa que soprava. Por um momento nenhum de nós disse nada, apenas o canto dos pássaros e o suave sussurro das folhas quebravam o silêncio. De repente Tiago falou: às vezes penso em tudo o que perdi por seguir o que os outros esperam de mim. Suas palavras me surpreenderam. Olhei para ele e vi em seu rosto uma vulnerabilidade que ele mente mostrava. Tego, você é jovem, ainda tem muito tempo para encontrar o seu caminho, respondi, colocando minha mão sobre a dele. Em um gesto de conforto ele virou a mão, entrelaçando os dedos nos meus. O gesto foi tão natural que eu não soube como reagir, apenas olhei para ele, sentindo meu coração bater mais forte. Com você tudo parece mais fácil, tia Sofia, disse ele em um sussurro. Mais tarde decidimos ir à praia para aproveitar os últimos raios de sol. Eu vestia um vestido longo de linho azul que se movia suavemente com a brisa do mar, enquanto o Tiago usava uma camisa branca aberta e bermudas. Caminhávamos em silêncio pela areia, deixando que a água molhasse nossos pés. Em um momento Tiago parou e olhou para o horizonte. Este lugar é mágico, disse. Não me surpreende que você goste tanto daqui, é meu refúgio, respondi, parando ao lado dele. Ele se virou para mim antes que eu pudesse reagir, segurou minha mão. Sofia, começou usando meu nome pela primeira vez. Sem o tia, quero que saiba que estar aqui com você mudou tudo para mim. Sua confissão me deixou sem palavras. Senti minhas defesas desmoronarem pouco a pouco. Tego, eu não sei o que dizer, murmurei, mas ele balançou a cabeça. Não precisa dizer nada, só queria que soubesse disso. De volta para casa, o ambiente estava carregado de uma tensão que nenhum de nós ousava romper. Decidi preparar chá para nós dois e nos sentamos juntos na sala. Desta vez Tiago se acomodou ao meu lado no sofá, mais perto do que de costume. Enquanto conversávamos, seu braço roçou no meu e senti um arrepio percorrer meu corpo. Quando nossos olhares se cruzaram, houve um silêncio que dizia tudo. Sofia, disse ele finalmente em um tom suave, quase reverente, você já sentiu que algo é inevitável? Não respondi. As palavras eram desnecessárias naquele momento. Sua mão se moveu lentamente, roçando na minha, e por um instante todo o resto desapareceu. O ambiente na casa já não era o mesmo. Cada gesto, cada olhar, cada palavra entre Tego e eu parecia ter um peso que não podíamos ignorar. Eu tentava manter as aparências, convencer-me de que não estava acontecendo nada, mas dentro de mim algo estava se quebrando. Algo que eu mantinha trancado há anos começava a emergir. Naquela noite, depois do jantar, fiquei sozinha na cozinha guardando os pratos. Vesti
vestia um vestido de linho bege com alças finas, algo simples mas confortável para as noites quentes de verão. Enquanto colocava os copos no armário, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e encontrei Tiago encostado no batente da porta, olhando para mim fixamente. Não consegui dormir, disse com um sorriso leve, mas seu olhar era sério, quase penetrante. Quero um pouco de chá? Perguntei, tentando preencher o silêncio que de repente se tornará desconfortável. Não, obrigado, respondeu. Só queria te ver. Minhas mãos pararam imediatamente. Suas palavras, mas tão carregadas de intenção, tornaram o ar pesado. Tego, você deveria descansar. Respondi com um tom que tentava ser firme, mas que tremia levemente. Ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós. Seu olhar não se desviava do meu e minha respiração ficou mais rápida. Sofia, tem algo que não consigo tirar da cabeça, disse ele em um sussurro. Desde que cheguei aqui tudo está diferente. Você está diferente. Tentei recuar, mas minhas costas encostaram no balcão. Tiago estava perto, mas não o suficiente para me tocar. Tiago, isso não está certo, murmurei, embora minha voz não tivesse a convicção que eu esperava. Por que não? Perguntou. Seu tom era suave, mas suas palavras carregavam uma intensidade que eu não podia ignorar. Você não pode negar o que está acontecendo entre nós. Antes que eu pudesse responder, senti sua mão roçar a minha, um gesto tão delicado, mas cheio de intenção. Eu não me afastei, não conseguia. Naquele momento o mundo parecia ter parado. Tego, murmurei, mas ele balançou a cabeça, aproximando-se um pouco mais. Não diga nada, sussurrou, só me diga se isso também significa algo para você. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Naquele instante, tudo o que eu havia reprimido por anos veio à tona. O vazio que sentia desde a morte do meu marido, a solidão, a necessidade de ser vista, desejada, tudo estava ali diante de mim. Nos olhos de Tiago, sem pensar, levantei uma mão e a coloquei sobre seu peito. Seu coração batia rápido, assim como o meu. Foi um momento fugaz, mas senti que o peso dos anos que carregava começava a desaparecer. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada no sofá com uma manta leve cobrindo minhas pernas e uma xícara de chá nas mãos. Meus pensamentos giravam em torno do que havia acontecido na cozinha. Tiago não havia feito nada além de palavras e olhares, mas sua presença, sua voz, tudo falava por si. O que eu estava fazendo? Como cheguei a esse ponto? Tentei convencer-me de que precisava acabar com isso antes que fugisse do controle, mas uma parte de mim, uma parte que eu não queria admitir, não queria que terminasse. Pouco depois ouvi passos no corredor. Era Tiago. Ele vestia uma camiseta branca larga e uma calça de pijama. Ao me ver, parou. Você também não consegue dormir? Perguntou com um sorriso leve. Não admiti, desviando o olhar. Ele se aproximou e sentou-se ao meu lado no sofá. Durante alguns minutos nenhum de nós falou. Apenas o som do vento soprando do lado de fora preenche o silêncio. Você está bem? Perguntou. Finalmente senti, embora soubesse que não era verdade. Tiago, isso não pode continuar assim, disse, quebrando o silêncio. Ele me olhou fixamente e em seus olhos viu uma mistura de confusão e dor. Não entendo por que tem que ser tão complicado, respondeu. O que sinto por você é real. Minhas mãos tremiam enquanto ele falava. Sentia que cada palavra que ele dizia me aproximava mais de um abismo do qual eu não tinha certeza se poderia sair. Tiago, eu tentei falar, mas não sabia o que dizer. Só quero que saiba uma coisa, disse, inclinando-se levemente em minha direção. Você me faz sentir algo que nunca senti antes. Não quero que pense que isso é um jogo para mim. Suas palavras me deixaram sem ar. Durante anos construí um muro ao redor do meu coração, mas naquele momento senti como esse muro comeia er quando nós, os olares, se encontraram. Soube que não podia mais ignorar o que estava acontecendo, mas também sabia que não podia tomar uma vez levianamente. Antes que eu pudesse responder, Tego segurou minha mão entre as dele. Seus dedos eram quentes e firmes, mas seu toque era delicado. Não estou pedindo para você decidir nada agora, disse em um sussurro. Só quero que saiba que estou aqui e que sempre estarei aqui para você. Suas palavras me emocionaram profundamente. Embora eu não tenha dito nada, sabia no fundo que aquele não era o fim, o começo de algo que mudaria nossas vidas para sempre. Os dias na casa seguiam com uma calma enganadora. Por fora parecia que tudo continuava igual. Cafés da manhã tranquilos na varanda, tardes no jardim e noites lendo junto à lareira, mas por dentro eu travava uma guerra comigo mesma. Cada olhar, cada gesto de Tiago era um lembrete constante de que algo em nossa relação havia mudado para sempre. Naquela tarde decidi me refugiar no jardim, buscando um pouco de clareza. Vestia um vestido de linho creme, solto e leve, que deixava meus ombros à mostra. A brisa marítima acariciava minha pele enquanto eu regava as flores. Tiago apareceu pouco depois, usando uma camiseta branca sem mangas e bermudas de algodão. Seu cabelo bagunçado e sua postura relaxada o faziam parecer ainda mais jovem do que realmente era. Posso te ajudar? Contou com aquele sorriso que
sempre conseguia me desarmar. Não é necessário, mas se quiser, pode podar as roeiraza de jardinagem. Enquanto trabalhávamos eu não conseguia evitar observá-lo de relance, a forma como suas mãos fortes manejavam as ferramentas, o brilho da sua pele sob o sol era quase hipnótico. Senti-me culpada por deixar minha mente vagar dessa maneira, mas era algo que eu não conseguia controlar. De repente Tiago parou e me olhou fixamente. Tia Sofia disse em um tom sério, deixando a tesoura de lado. Quero te perguntar algo. O que foi? Perguntei, tentando manter a compostura. Você já sentiu que está vivendo uma vida que não é realmente sua? Suas palavras me pegaram de surpresa. Assenti lentamente. Sim, Tiago, muitas vezes, mas aprendi a aceitar as coisas como são. Ele balançou a cabeça. Não quero aceitar algo só porque os outros esperam que eu faça isso. Quero viver de verdade. Sua confissão me deixou sem palavras. Antes que eu pudesse responder, ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós. E estar aqui com você, continuou, sua voz baixando até se tornar um sussurro, me faz sentir que todo o resto não importa. Senti meu coração acelerar. Quis dizer algo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Tego levantou uma mão e a colocou suavemente sobre a minha. Seu toque era quente e reconfortante, mas também carregado de uma tão que não podia ser ignorada. Tiago, isso não pode acontecer, falei finalmente, embora minha voz carei de convicção. Por que não? Perguntou, inclinando-se ligeiramente em uma direção. Por fingindo que não sentimos isso. Antes que eu pudesse responder, sua outra mão tocou minha bochecha, roçando com a ponta dos dedos. Foi um gesto tão delicado, tão íntimo, que me deixou sem fôlego. Tego, por favor, murmurei, embora não tivesse me afastado. Só me diga que você não sente o mesmo e eu paro, disse ele, sua voz cheia de emoção. Eu não consegui dizer, não consegui mentir, porque sabia que o que sentia era real. Mais tarde naquela mesma noite tentei me concentrar em um livro, mas meus pensamentos sempre voltavam para Tego. A forma como ele me olhava, a sinceridade de suas palavras, era como se algo dentro de mim estivesse desmoronando, revelando emoções que eu havia enterrado há muito tempo. Enquanto eu me acomodava no sofá com uma manta, ouvi passos no corredor. Tiago apareceu na porta, segurando uma xícara de chá. Achei que isso poderia te fazer bem, disse ele, me oferecendo com um sorriso. Obrigada, respondi, pegando a xícara. Enquanto tentava evitar olhá-lo diretamente, ele se sentou ao meu lado, deixando pouco espaço entre nós. Durante alguns minutos nenhum de nós falou, apenas o som do vento soprando lá fora preenchia o silêncio. De repente Tego quebrou o silêncio. Tia Sofia, não posso fingir mais. Olhei para ele, surpresa pela firmeza em sua voz. Sei que isso é complicado, mas não consigo ignorar o que sinto por você. Antes que eu pudesse processar o que ele estava dizendo, Tiago se inclinou em minha direção. Seu rosto estava tão perto que eu podia sentir sua respiração quente em minha pele. Minhas mãos tremiam enquanto ele se aproximava ainda mais, até que finalmente nossos lábios se encontraram. Foi um beijo suave, quase tímido, mas carregado de emoção. Por um instante todo o resto desapareceu, o tempo, as dúvidas, as regras. Só existíamos nós dois naquele momento que parecia eterno. Quando nos separamos, ele me olhou com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Desculpa, murmurou, embora não parecesse arrepido. Eu não respondi, não sabia o que dizer, só sabia que algo havia mudado para sempre. Na manhã seguinte acordei com a casa mergulhada em silêncio. Tiago já estava no jardim, ocupado com alguma coisa. Fiquei na cama por alguns minutos tentando organizar meus pensamentos. Sabia que o que tinha acontecido na noite anterior não era algo que pudesse ignorar, mas também não sabia como enfrentar aquilo. Quando finalmente saí para o jardim, ele levantou os olhos e sorriu para mim. Bom dia, tia. Bom dia, Tiago, respondi, tentando soar natural, mas em seu olhar, em seu sorriso, eu sabia que ambos entendíamos que as coisas nunca mais seriam as mesmas. O silêncio na casa já não era o mesmo. Era um silêncio carregado, cheio de palavras não ditas e emoções reprimidas. Depois do que tinha acontecido entre nós, não podíamos fingir que tudo continuava igual, mas ao mesmo tempo nenhum de nós sabia como abordar o que havíamos cruzado. Na manhã seguinte, o café da manhã aconteceu em um equilíbrio estranho. Tiago estava sentado à minha frente com uma expressão tranquila, quase despreocupada, enquanto tomava seu café. Eu, por outro lado, sentia um nó no estômago. Vestia um vestido azul marinho simples com pequenos botões na frente. Minhas mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara de chá. Dormiu bem, tia? Perguntou Tego, quebrando o silêncio. Sim, quer dizer não completamente, respondi, evitando olhar diretamente para ele. Ele sentiu, mas seu olhar me seguia como se tentasse ler meus pensamentos. Finalmente ele colocou a xícara na mesa e se inclinou levemente em minha direção. Sofia, disse em um tom baixo mas firme, não podemos continuar assim. Levantei os olhos e encontrei-os dele fixos nos meus. Havia uma mistura de determinação e ternura neles que me deixou
sem palavras o que quer dizer, perguntei embora soubesse perfeitamente. O que ele queria dizer, você sabe que isso é mais do que um momento, o que sinto por você é real e não vou fingir que não existe. Minhas mãos tremiam ao ouvir suas palavras. Eu queria responder, mas minha mente estava cheia de dúvidas. Como algo tão complicado podia parecer tão natural? Mais tarde Tiago sugeriu que fossemos caminhar pelos penhascos. O dia estava ensolarado, mas uma brisa fresca do mar tornava o clima agradável. Vestia um vestido branco com um cinto fino na cintura e minhas sandálias faziam um leve som contra as pedras do caminho. Enquanto caminhávamos, a paisagem era tão bonita como sempre. O azul profundo do oceano contrastava com o verde dos penhascos, mas minha mente estava ande tudo aquilo. Tiago caminhava ao meu lado em silêncio até que finalmente ele parou. Sofia, disse ele virando-se para mim, quero que seja sincera comigo. Olhei para ele sentindo o peso de suas palavras. Sobre o que? Perguntei, embora no fundo já soubesse a resposta. Sobre o que sente, respondeu, dando um passo mais perto de mim. Não posso continuar se não souber onde você está nisso tudo. Sua honestidade me desarmou. Durante anos eu vivi minha vida pelos outros, escondendo meus próprios desejos e necessidades, mas agora diante de Tego eu sentia que não podia mais continuar me escondendo. Tego, eu comecei, mas minha voz falhou. Ele segurou minhas mãos entre as dele, seus dedos quentes envolvendo-os meus. Não tenha medo, murmurou. Estou aqui naquela noite enquanto o sol se punha. Sentei-me no jardim com uma taça de vinho na mão. O ar estava fresco e o céu estava tingido de tons rosados e dourados. Tiago juntou-se a mim pouco depois, trazendo uma manta que colocou delicadamente sobre meus ombros. Ficamos em silêncio por um tempo, contemplando o horizonte. Finalmente quebrei o silêncio. Tiago, passei toda a minha vida tentando fazer o que era certo, seguindo as regras, evitando riscos, mas agora sinto que tudo isso não faz sentido. Ele não disse nada, apenas me olhou com aquela intensidade que fazia tudo ao meu redor desaparecer. O que aconteceu entre nós é algo que eu nunca imaginei. Continuei, mas não posso ignorar o que sinto. Seus olhos se suavizaram e um sorriso tranquilo apareceu em seu rosto. Você não está sozinha nisso, Sofia, disse ele. Estou com você. Aconteça o que acontecer. Enquanto estávamos no jardim, ouvi o som de um carro se aproximando pela estrada de terra. Meu coração parou por um momento. Ninguém vinha me visitar sem avisar. Tiago também parecia confuso. Quando o carro parou, reconheci a figura e saiu dele. Clara, minha irmã. Seu rosto estava sério e seus olhos iam de mim para Tiago com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela com um tom que misturava confusão e suspeita. Tiago levantou-se lentamente, mas não soltou minha mão. O gesto não passou despercebido por Clara, cujo rosto mudou instantaneamente. Sofia, disse ela com a voz trêmula, o que significa isso? Senti como se o chão estivesse desmoronando sob meus pés. Tudo o que havíamos construído nesses dias parecia colapsar em um único momento. Clara nos olhava fixamente, esperando por uma resposta que eu não sabia como dar. Tiago, por outro lado, não parecia disposto a recuar. Tia Clara, isso não é algo fácil de entender, disse ele finalmente, mas o que sinto por Sofia é real e não vou negar isso. Suas palavras deixaram minha irmã em completo silêncio. Eu, incapaz de suportar mais atenção, levantei-me e dei um passo em direção a ela. Clara, por favor, me curte, disse tentando acalmá-la. Não posso acreditar no que estou vendo, respondeu ela com uma mistura de incredulidade e dor na voz. O momento tornou-se insuportável e eu sabia que nada voltaria a ser como antes, mas no fundo também sabia que esta história ainda não tinha